Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos para mais este encontro de pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 90º encontro e vamos abordar a 14ª admoestação, que tem como título Da Pobreza de Espírito. Nas admoestações anteriores, Francisco exorta seus irmãos para a humildade, a paciência e para a paz na alma e no corpo. Virtudes não apenas essenciais para um seguidor de Cristo, mas também uma espécie de termômetro para saber o quanto se está empenhado para segui-lo. Agora vai voltar-se para aquela que se constitui o fundamento, o princípio de todas as virtudes, aquela sem a qual as demais não existiriam, a pobreza de espírito. Vejamos então o texto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São muitos os que insistem nas orações e nos ofícios e fazem muitas abstinências e aflições em seus corpos. Mas, por causa de uma só palavra que lhes pareça injuriar seus corpos, ou por causa de alguma coisa que se lhes tire, escandalizados imediatamente, se perturbam. Estes, diz São Francisco, não são pobres de espírito, porque quem é pobre, verdadeiramente pobre de espírito, odeia a si mesmo e ama os que lhe batem no queixo. Estamos diante da virtude das virtudes, a primeira e a mais radical de todas para o cristão e, em especial, para o franciscano, uma vez que ela, a pobreza, se constitui o coração, a alma de sua identidade ou carisma. E isso porque o próprio Senhor a distinguiu com essa honra e dignidade, pois é com ela que ele, o Senhor, dá início à nova aliança, ao seu reinado, no conhecido Sermão da Montanha. Por isso, a santa pobreza foi constituída por ele mesmo como o fundamento e a guardiã de todas as demais virtudes, diz o texto Sacrum Commercium. A virtude que melhor prepara no homem um lugar e uma morada para Deus, e mostra o caminho mais excelente e mais rápido para se chegar até Ele. E quem garante essa primazia é o próprio Senhor Jesus, pois se para todas as demais virtudes diz que o reino dos céus só chegará depois, no futuro, como uma espécie de floração, para os pobres de espírito, garante que deles é o reino dos céus. É, portanto, uma ação que traz benefício na hora. Talvez por isso ela se tenha tornado a questão mais controvertida de toda a história da ordem e da própria Igreja. Por um lado, por ela, milhares e milhares de santos e bem-aventurados enobrecem o povo de Deus, a ordem, a começar na Igreja pela Virgem Maria e na ordem pelo próprio Seráfico Pai. Por ela,
multiplicaram-se e multiplicam-se ainda hoje os devotos e seguidores de São Francisco, dando origem a muitos novos institutos, ordens e congregações franciscanas, cada qual procurando revelar novos aspectos ou carismas desse insondável mistério de Deus. De fato, a pobreza que São Francisco nos legou é de tal envergadura que nenhuma de suas instituições, e muito menos nenhum de nós, sozinhos, de antemão, não podemos saber ou dizer o que ela seja. Mas, por outro lado, em nome ou por causa dessa virtude, criaram-se também muitas tensões, levantaram-se ainda hoje muitas discussões e estabeleceram-se muitas e intermináveis rixas na ordem. Alguns até, levados pela soberba, tomaram-na como pretexto para se separar da Igreja, preferindo a amargura do sectarismo à alegria da Sagrada Comunhão, à estreiteza da seita, à universalidade da ordem e da Igreja. As legendas revelam com que fervor e clarividência Francisco, movido pelo Mestre, sempre viveu e defendeu a radicalidade da observância desse conselho evangélico. É bom recordar que foi movido por esse provocante mistério de Deus, escondido na pessoa do pobre, que ele, ainda jovem na casa paterna, começou a sentir os primeiros atrativos e a sofrer as primeiras provocações e transformações. Foi a partir do encontro com o Cristo pobre crucificado na igrejinha de São Damião que trocou a vida do mundo e prometeu segui-lo, vivendo despojado de tudo. E foi para imitar seu mestre até o fim que quis morrer nu sobre a terra nua. Mesmo assim, o que para Francisco era um mistério de profunda clarividência, para nós se apresenta como um enigma que nos questiona e inquieta. Qual seu conteúdo ou quando é que realmente, em concreto, somos pobres? Francisco responde: quando formos pobres em espírito. Mas o que é viver a pobreza em espírito, ser pobre espiritualmente? E nesse caso, como fica a pobreza material? Pode-se viver uma sem a outra? Qual a relação entre ambas? A história de 800 anos demonstra o quanto é desafiadora essa questão. E é bom que assim o seja, a fim de que nos mantenhamos sempre sequiosos, peregrinos e mendicantes dessa pérola, a mais preciosa do reino dos céus. Antes, porém, de entrar na abordagem direta da resposta dada por Francisco, precisamos ter presente o problema da fragilidade ou pobreza de certas palavras. Infelizmente, espírito hoje é uma das palavras que tem perdido muito do seu vigor originário. Para evitar esse perigo, é preciso levar em conta que nessa administração, a palavra espírito ainda conserva a força mordente do frescor da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, vivido por seu fiel observador São Francisco. Poderíamos assim dizer que em espírito, para Francisco, significa, sem mais e nem menos, segundo, a modo ou no vigor de Jesus Cristo crucificado. Ou seja, como Jesus Cristo foi e é pobre
no presépio, na cruz, na Eucaristia. Ora, Cristo se fez tão pobre que se despojou da própria vontade para fazer em tudo e com todos a vontade do Pai, até a morte e morte de cruz. Nesse sentido, em espírito significa numa doação, numa entrega total, absoluta de tudo e de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças, ao bem-querer do Pai e de seus filhos, os homens. Belo exemplo, belo e sublime exemplo, sinal dessa doação, vemos quando, sobre o altar, diz Francisco, no pão e no vinho, nas mãos do sacerdote, se faz presente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o espírito de pobreza em sua origem, em sua raiz. Um olhar sobre a proclamação dessa bem-aventurança certamente vai nos ajudar a melhor compreender essa virtude. Jesus a proclamou não para toda a multidão dos seus ouvintes, mas apenas para as pessoas, o pequeno grupo dos discípulos que por ele foram chamados, um por um, nominalmente, a fim de segui-lo mais de perto, numa intimidade ímpar. A esses foi dada a graça de conhecer os segredos do Pai e de participar de sua missão até o martírio. Por isso foram chamados de seus apóstolos ou testemunhas. Movidos por tão grande dádiva, abandonando tudo o que há de mais caro e precioso neste mundo, a família, aproximaram-se dele no monte para ouvi-lo e segui-lo mais de perto, numa intimidade familiar de todas as horas de cada dia. Até bem pouco não havia nenhuma distinção ou separação entre eles e o povo. Antes do chamado e da convocação, em nada se distinguia da grande massa de pessoas. A partir de então, passam a pertencer única e exclusivamente a ele, convivendo com ele e acompanhando-o onde quer que vá. Eis o diferencial entre eles, os convocados, e os demais. A força e a alegria da gratuidade desse chamado leva-os a deixar família, barcos, propriedades, amigos, profissão, etc., para possuir unicamente a ele, seu Senhor único, seguindo seus passos, o Evangelho. O vigor desse chamado os liberta de tudo e de todos e os libera para amá-lo acima de todas as pessoas, amá-lo de todo o coração, de toda a alma e mente e com todo o vigor. Eis a pobreza em espírito. A virtude que prepara uma habitação para Jesus, seu Mestre, uma morada para o Pai. Pois onde está Jesus, está também o Pai. Eis porque o pobre em espírito já é bem-aventurado aqui na terra e neste mundo. A perfeita alegria do meu Deus e tudo. Essa é, pois, a razão de serem bem-aventurados, felizes. O fato de haverem sido vistos, queridos, amados e escolhidos pelo Senhor para serem sua habitação, já aqui e agora neste mundo. E essa é também a razão de quererem ser pobres, famintos e sedentos de justiça, isto é, sedentos das medidas que vêm desse chamado, ou seguimento do seu Senhor. Seria, portanto, um pecado de graves consequências querer inverter essa ordem, isto é, considerados felizes e bem-aventurados por serem pobres, famintos e sedentos.
carência, privação, choro, fome, lágrimas, dor e sofrimento por si só jamais se tornaram causa ou fonte de alegria, de realização, felicidade ou, enfim, de qualquer bem-aventurança. De ou em, na expressão pobre de espírito, pobre em espírito, equivale dizer, portanto, com carência, né? Ou melhor, equivale a dizer que nada tem de carência. Falta de indica, pelo contrário, movimento de busca, de crescimento naquilo que se quer e se deve ser, no caso, seguidor de Jesus Cristo. É preciso, pois, esforçar-se para entender essa palavra não como indicadora de uma realidade tipo coisa imaterial chamada espírito, diferenciada, no caso, de outra entidade chamada corpo ou material, mas como a realidade das realidades, aquilo que rege e sustenta cada criatura, acontecimento, enfim, que sustenta o universo todo. Francisco expressou essa realidade, como já dissemos acima, com o conhecido dito: meu Deus em tudo. Meu Deus em tudo. Eis o Espírito que tudo sustenta. Pobre, por isso, e por seu lado, nessa expressão e nessa perspectiva, não indica uma experiência de privação, nem um estado social de penúria, nem mesmo uma virtude ornato de uma pessoa piedosa, santa, mas sim o vigor do ser o qual o discípulo busca, de corpo e alma, como a riqueza suprema de sua identidade. Trata-se, pois, de um princípio de perfeição, de realização, de plenitude humana. Perfeição é a ação ou empreendimento que me leva a ser perfeito, isto é, perfeito que se fez, que se consumou essa palavrinha, essa preposição latina, significa através de. Perfeito, portanto, indica um longo processo, bem planejado, trabalhado com ardor, inteligência e dedicação, do começo até o fim, isto é, até chegar à culminância de sua identidade, o feito através de, isto é, o perfeito. Para ser pobre de espírito, isto é, para ser bom mesmo, no vigor do chamado à pobreza evangélica, é necessária muita boa vontade, muita persistência no trabalho e nos exercícios de aprendizagem próprios desse modo de ser. É necessário que se insista nas orações, nos ofícios divinos, que se façam muitas abstinências e aflições em seu próprio corpo, diz Francisco, isto é, com todo o seu ser, de corpo e alma. Mas só isso não basta. Por isso agora passa a descrever dois modos ou posturas de vida. De um lado estão os que insistem nas orações e nos ofícios, etc. Esses de São Francisco não são pobres de espírito. Do outro lado temos os que odeiam a si mesmos e amam os que lhe batem no queixo. Esses sim, diz São Francisco, são verdadeiramente pobres de espírito. No primeiro caso, estamos diante de pessoas que, embora muito zelosas e muito esforçadas, estão numa busca mal orientada. Em vez de se preocuparem com a vida irreligiosa do seguimento de Cristo, estão mais interessadas em si mesmas, no agenciamento e engrandecimento do ego, de sua própria subjetividade. Se parecem mais com os heróis desse mundo,
que buscam as glórias do primeiro lugar no pódio da fama, da honra, das vantagens pessoais, do que propriamente com os santos ou discípulos do Senhor, cujo único desejo é de estar com Ele, de viver com Ele e como Ele, carregando todos os dias a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele carregou até a morte e morte de cruz. Nessa dinâmica, tudo o que vem para destruir as expectativas ou ideais da minha subjetividade, do meu eu, do meu ego, será um grande benefício que devo acolher com alegria e gratidão. Por isso, amar os que me batem no queixo é igual a empenhar-me para ver e ser pura disposição, pura doação, pura boa vontade. Se algo de mim ou dos outros me tira dessa disposição, diz Francisco, não devo perturbar-me, mas redobrar ainda mais minha boa vontade para estar com o Senhor, pois só Ele tem força para me libertar das amarras do meu eu mesquinho e egocêntrico. Por isso, orações, ofícios divinos, abstinências e aflições indicam os exercícios reais e bem trabalhados pela tradição cristã para libertar, purificar e dispor todo o ser do homem para a busca de sua identidade. São o que há de melhor no seguimento de Cristo. São Francisco diz, então, mais ou menos o seguinte: pode haver pessoas que se esforçam e se exercitam doidamente, dia e noite, na busca de sua identidade mais profunda, empregando os melhores exercícios que há nessa escola do Senhor. E, no entanto, todo esse seu zelo e empenho ainda não são nenhuma garantia de que sejam bons mesmo na busca da pobreza evangélica do seguimento de Cristo. Pois, em tudo isso, pode-se estar imbuído de tal sorte, estar imbuído do seu próprio eu, de tal sorte que se perde o seguimento de Cristo. Nesses casos, é evidente que não está sendo pobre de espírito, de alma. Pode rezar no fervor do seu próprio eu, e não na busca do eu do seu Senhor. Pode-se fazer tanta caridade para sua autossatisfação, que nem se lembra do Senhor, que é a caridade em pessoa. Pode, a exemplo dos fariseus, se dedicar tanto à observância do sábado, do jejum e das abstinências, que esquece o Senhor do sábado, do jejum e da abstinência. Agora vem a chave de ouro para saber se um cristão ou franciscano está ou não no seguimento de Cristo, isto é, no caminho da pobreza evangélica, da pobreza em espírito. Segundo o mestre Feiarada, para ser bom mesmo, para valer no seguimento de Cristo na pobreza, isto é, para ser pobre de espírito, segundo a explicação dada acima, é necessária uma luta corpo a corpo, de vida ou morte, travada, concreta e realmente na carne, nua e crua de todo o nosso ser. Portanto, essa busca não é para a gente aparecer, se sentir melhor e mais autêntica. Também não é uma vivência de autossatisfação ou a busca de uma realização que cheira a granfinagem ou burguesia espiritual, por mais sublime e zelosa que seja. É antes uma luta no estilo dos antigos cavaleiros, assumida com gosto, amor e paixão,
uma luta terra a terra, com unhas e dentes real e perigosa, na qual se arrisca a ter como mestres realidades que quebram o queixo, como diz o Salmo 3, que é o nosso pequeno eu. Só quem tem amor a essa maneira de lutar é bom mesmo na pobreza, isto é, será tomado pela potência da cruz, o espírito de pobreza. Agora vem então a chave de ouro para saber se realmente isso está acontecendo. Ouçamos de novo Francisco. Mas, por causa de uma só palavra, que lhes pareça injuriar seus corpos, ou por causa de alguma coisa que lhes tire, escandalizados, imediatamente se perturbam. Estes não são pobres de espírito, porque quem é verdadeiramente pobre de espírito, conclui São Francisco, odeia a si mesmo e ama os que lhe batem no queixo. Essas duas últimas frases contêm um não e um sim. O não aponta para o sinal de quando não se é, e o sim de quando se é pobre de espírito. Escândalo significa aquilo que leva ao mal, à queda, à corrupção, ao pecado. Mas o objeto do escândalo não precisa necessariamente ser o mal. O próprio Deus, Jesus, são motivo de escândalo para os judeus, como Francisco foi para o Pai e muitos de seus conterrâneos. Tanto lá como os judeus, como aqui, nessa administração, a causa do escândalo está na pouca ou na total falta de fé, de confiança em Jesus. Estão mais empenhados em salvar e seguir seu próprio eu do que a Jesus e seu Evangelho. São tão frágeis que, diante de uma simples palavra que lhes pareça ferir seu ego, ou diante de algo que se lhes tire, logo tropeçam, desanimam, se perturbam e desistem. Mas qual a causa dessa perturbação? De novo, a falta de fé, de confiança. Por isso, aos discípulos, perturbados por causa do escândalo da cruz, Jesus lhes diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim. A causa do escândalo da perturbação está, pois, na sensação de estar só, abandonado, perdido. Por isso, seu único remédio é a confiança. A pobreza da cruz, que é a essência do seguimento de Cristo. Ora, quem está nesse mistério não pode ter outra segurança senão a segurança de Cristo, que, por sua vez, põe toda a sua confiança e segurança na vontade do Pai. Por isso, longe de quem está nesse mistério, o caminho, querer se promover, se defender, se valorizar. A única coisa que o pobre em espírito pode e deve fazer é não poder ser outra coisa senão pobre. Isto é, pura exposição na total fragilidade e fraqueza de si mesmo, à semelhança de Jesus Cristo crucificado, pão, vinho e água, Eucaristia. Daí, finalizando, a conclusão de Francisco. Porque quem é verdadeiramente pobre de espírito, odeia a si mesmo e ama os que lhe batem no peito. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo fim de semana.